Tudo bem, gente? Professor Paulo falando. Espero que vocês estejam bem na medida do possível. Projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Maravilha? Lembrando que esses encontros, que essa aula tem a finalidade de levar até você, nossos alunos e outros tantos alunos, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos aqui nas nossas oficinas de teatro. Maravilha? É bom lembrar que nós somos em vários professores, nós temos outros professores tratando de outros assuntos relacionados ao teatro. Eu fiquei aqui com a história do teatro, fazendo esse passeio, e assim é. Maravilha? Aula de número 47, acho que é isso, né? De repente você está vendo esse vídeo pela primeira vez. Bom, nós fizemos um mergulho absurdo dentro do teatro grego, dentro de tudo que permeia esse assunto, né, relacionado ao teatro grego. Portanto, vamos continuar. Só que agora a gente está conseguindo fazer a transição, ok? Já falamos bastante do teatro grego, dos grandes tragediógrafos, grandes comediógrafos, falamos sobre drama, sobre comédia, falamos sobre elementos do teatro, elementos do drama, falamos também sobre o início. Lá atrás, nos primeiros vídeos, tem uma introdução bem sutil sobre Roma, só que agora nós vamos mergulhar no teatro romano com um pouco mais de... vamos dizer assim, vamos mergulhar no teatro romano com mais cuidado, com mais detalhes. Maravilha? Bom, antes de sairmos do teatro grego para a gente partirmos para o teatro romano, fazer um resumo rapidamente. Assim, no vídeo anterior eu falei a respeito das 3 unidades do teatro, ok? Tempo, espaço e ação. E falei também sobre os 6 elementos principais da obra dramática, né? Que é o mito, caráter, pensamento, linguagem, melodia e encenação. Maravilha? Quem constituiu tudo isso? Quem organizou tudo isso? Nosso grande brother Aristóteles. Certo? Bom, antes de nós adentrarmos ao teatro romano, a gente fica ainda na Grécia. Só que a Grécia já não é mais a Grécia que a gente pensa, né? A Grécia já tem uma outra conformidade. Por que isso? Nós vamos falar agora do período helenístico, né? Período helenístico. E por que esse período é tão importante, professor? Porque ele é um período de transição do ponto de vista cultural, ok? Lá no continente europeu, no norte do continente africano e a oeste do continente asiático. E ele é tão importante porque todos os acontecimentos que datam desse período interferem, né, ou vamos dizer assim, moldaram o pensamento moderno, moldaram a forma como nós conduzimos hoje em dia, tanto o nosso trabalho, a nossa justiça, a nossa arte, a nossa ciência, o nosso conhecimento, certo? Então é importante falar dessa transição, é importante a gente falar desse período helenístico, porque nele acontecem uma série de fusões culturais que vão dar, vamos dizer assim, que vão dar pontapé inicial vão dar um pontapé inicial na cultura que nós conhecemos hoje, na forma de pensar o mundo, na forma de entender o mundo como nós conhecemos hoje. Tá, professor, e o que isso tem a ver com o teatro, gente? Se teatro é a imitação da vida humana, se teatro, né, vamos pensar em Aristóteles, se teatro é a mímese, né, é a pantomima, é o ato de observar e reproduzir, é o ato de olhar e reproduzir o comportamento, é o ato de assumir características, é o ato de assumir, vamos dizer assim, assumir características peculiares para você conseguir fazer uma encenação com perfeição, certo? Se teatro depende da literatura, depende dos textos, depende da construção literária da época, certo? Vamos pensar, lembra dos textos literários? Da poética, né, que são as epopeias, o lirismo e o drama. Tudo isso nasceram de questões literárias. Então é importante fazer esse tipo de contextualização, porque não dá para pensar em teatro sem pensar em literatura, tá certo? Ficou claro isso? Maravilha? Bom, vamos falar rapidamente do período, né, do período helenístico, assim. Encontrei um site bem bacaninha, ó, tá bem aqui assim, ó, Significados, é um site que se chama significados.com, tá certo?
e tá bem bacaninha, assim, tá bem resumidinho. Significado do helenismo. O que é o helenismo, né? O helenismo, também conhecido como período helenístico, foi um período da história que representou a expansão da cultura grega, também chamada de cultura helenística. Durante esse período, a Grécia esteve sob domínio da Macedônia, né? Comandada pelo imperador Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. Esse período de expansão deu-se entre 338 e 146 a.C. Tá, o que tem a ver, professor? Vamos pensar assim, gente. A Grécia entrou em conflito com muitas cidades e estados que tinham no seu entorno, né? Tebas, Troia, Esparta, os persas. Então, os soldados gregos ali, né, vamos pensar assim, Atenas, os atenienses, né, os helenos, que eles gostavam de ser, era uma reverência ao Deus, né, aos deuses, passavam por dificuldades, assim, né, havia o auge, mas também havia o desgaste desse exército. Bom, os macedônicos, né, ou a Macedônia, também era um território, uma cidade-estado que pertencia à Grécia. Entretanto, porém, tinha interesses haviam interesses particulares, né? Então o pai do Alexandre, o Felipe, né, Felipe II, se jogou nessa empreitada ele se lançou nessa empreitada vamos dizer assim, de dominar mais territórios, de conquistar mais territórios. Ele morreu nesse processo e Alexandre então deu continuidade, né? Aí eu vou deixar para você pesquisar depois os feitos do Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, tá certo? Bom, é importante pensar que os macedônios eles tinham grande admiração pela cultura grega, pela forma como os gregos pensavam o mundo, pelas questões filosóficas. Então é por isso que o conhecimento grego que foi, que vamos dizer assim, por onde Alexandre passou, ele fez questão de deixar a cultura, de espalhar a cultura grega. Ele fez questão de deixar ali, olha só, nós gregos produzimos isso, nós pensamos assim, é assim que nós organizamos o pensamento, é assim que nós pensamos a sociedade. Só que na medida que Alexandre expandia esses territórios, né, que ele avançava, conquistando territórios, ele também bebia na fonte de outras culturas, né? De culturas orientais, de culturas africanas, ok? Quando eu digo culturas africanas, não estou dizendo do sul da África, ali do norte da África, mas Egito. Então ele também bebia dessa fonte. Só que o helenismo, por pertencer ao território macedônico e por pertencer ao território grego, então Alexandre era um grego macedônico. Vamos dizer assim, havia uma predominância. Ele fazia questão de que o helenismo predominasse sobre as outras culturas, embora os gregos também bebessem na fonte de outras culturas. Certo? Então, o período, né, a batalha, Alexandre Grande gladiou aí, conquistando territórios, por mais de 10 anos. Ele não viveu muito tempo, né? Mas com as conquistas dele, com as suas conquistas, ele reconfigurou os territórios. Ele reconfigurou o conceito de liderança, reconfigurou os povos, né, os povos que ali estavam, e também os mandatários, quem seriam os novos governantes, os novos conceitos filosóficos, científicos, literários daquele lugar. Né? Tudo isso foi reconfigurado com essa expansão do território macedônico. Ok? Com a morte de Alexandre, tudo isso ficou fragmentado. O Império Macedônico ficou dividido em três impérios, tá certo? Eu não vou me aprofundar muito nisso para que não vire uma aula de história, nós estamos falando de teatro, tá certo? Mas só para que você consiga se localizar. Ficou dividido em 3 territórios. Um território ligado mais ao norte, na Europa, um território ligado à África, ali no Egito, e um território ligado ali à parte asiática, né? Mais a oeste da Ásia, tá certo? Então, ficaram divididos em 3 partes do território macedônico. Por ser muito grande e muito difícil de administrar, nós temos ali o Império Romano, que já existia, que já era uma cidade-estado consolidada, e que depois da queda de Alexandre falou, epa, estamos de volta no jogo. Tá certo? Então o Império Romano se restabeleceu e fez uma frente, né? Fez frente ao Império, ao que tinha sobrado do Império Macedônico. Inclusive, né, o Império Romano ali, né? Roma invadiu o Império não porque ainda não era Império. Né? Todas essas conquistas, é importante a gente pensar também que Roma teve 3 momentos. Roma teve o período que nós vamos chamar, né, de período monárquico, onde haviam reis. Depois ela passou pelo período de república, onde ela era governada ali dentro de um processo onde havia um senado, ok? E depois ela passou pelo período de império, ok? Certo.
Então, quando Roma passou a expandir seus territórios sobre os territórios sobre aquilo que a gente entendia que eram territórios macedônicos, aquele furor, aquela coisa de guerra foi atenuando, né? Porque você não consegue produzir artisticamente quando a sua cidade está em guerra constante. Então, nesse processo de baixar a bola, de uma consagração de um poder, os pensadores voltam a produzir arte, os pensadores voltam, vamos dizer assim, a capital volta a respirar cultura. E dentro desse processo de respirar cultura é que vão surgir novamente, né, os pensadores, ok? E aí é importante a gente pensar também na fusão cultural, porque vamos pensar assim, Macedônia pertence à Grécia, né? Grécia, então, todo o império que Alexandre conquistou virou Império Macedônico, tá certo? Quando Roma vai expandindo o seu território, ela passa a invadir o território que a gente conhecia também como território macedônico, que era a Grécia também, certo? Então, os romanos passam a beber na fonte dos gregos, assim como os gregos também passam a beber na fonte dos romanos. Só que culturalmente os gregos eram muito mais, vamos dizer assim, os gregos eram mais consolidados, porque foi uma civilização que parou para fazer isso. Foi uma civilização que parou para pensar cultura, parou para pensar arte, parou para pensar a forma, os conceitos de beleza artística, tá certo? Bom, e por que o professor está falando tudo isso para vocês? É porque nesse período de calmaria, onde o Império Romano começa a se estabelecer, né, pós-queda de Alexandre e pós a morte de Alexandre, dentro desse período é que nós vamos conhecer nossos outros dois grandes tragediógrafos, por assim dizer, ou dois grandes dramaturgos. Eu estou falando de Plauto e Terêncio, onde eu vou fazer um vídeo específico para cada um, ok? Esses caras viveram ali no período helenístico, ok? Beberam na fonte de um cara muito importante pra gente que foi o Menandro. Tem um vídeo específico, né, sobre o Menandro, tá certo? Porque o Menandro, vamos dizer assim, o Menandro foi o nosso último grande comediógrafo, né? Então, Menandro foi o cara que, vamos dizer assim, nós tínhamos a tragédia grega, dentro daquela concepção que o professor já explicou, que era mais conectada aos deuses. Depois nós vamos ter a comédia que foi feita no primeiro momento lá por Aristófanes, que era uma comédia mais dura, mais, né, uma comédia mais mordaz, né? E depois a gente vai encontrar nesse último momento, né, o nosso digníssimo Menandro. Por quê? Porque o Menandro é o caçulinha, foi o cara que pegou uma nova Grécia, né? Foi o cara que pegou um novo momento, inclusive pegou uma Grécia já, uma situação meio greco-romana, já meio modificada. Então as leis já eram outras, ele já não podia fazer a comédia de outrora. Ele precisava fazer uma comédia que já caminhava com outros conceitos. Era uma comédia que já conversava sutilmente com uma concepção mais dramática da coisa, ou com uma concepção mais tragédia. Vamos dizer assim, uma tragicomédia, por assim dizer, né? Uma tragicomédia era uma comédia mais adocicada. Tá certo? Mas enfim, bebendo na fonte do Menandro, dessa nova comédia, é que vão surgir aí dois grandes importantes, né, dramaturgos romanos, Plauto e Terêncio, certo? Então o professor rodou toda essa lâmpada para chegar nesses dois nomes que serão os temas das nossas próximas aulas. Maravilha? Professor Paulo, projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Fiquem firmes. Valeu!